Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Tem sido um tempo muito especial, esse tempo de séries de mensagens que nós temos tido. Deus tem nos direcionado para aprender a sua palavra. E temos aprendido ela de uma maneira nova, eu diria até. E temos visto o crescimento da igreja, temos visto como as pessoas acabam vindo, se interessando, não faltando nos cultos, porque querem pegar a outra porção da série. E isso é muito importante, gente. E Deus colocou em nosso coração de trazer nesse tempo uma mensagem que ela é bem atual, chamada Reset. Dificilmente alguém que está aqui já não deu um reset em algum aparelho, num computador, né? Esse termo, na verdade, procede muito da informática. Tinha um botãozinho salvador no seu computador, que quando nada mais dava certo, quando nada mais funcionava, quando você não conseguia clicar no mouse, não conseguia acessar nem no Ctrl Alt Del, não estava funcionando mais nada, tinha um botão mágico chamado Reset, que você clicava nele e a parada recomeçava toda de novo. E às vezes dava certo, você perdia lá alguma coisa que estava aberta, tal, mas recomeçava os seus trabalhos. Isso de alguma forma ajuda muita gente. Nós continuamos dando reset. Às vezes o teu telefone não está funcionando, você precisa reiniciar. Reset nada mais é do que reiniciar, recomeçar, começar de novo. É quando você entende que não tem mais como avançar desse jeito, não dá para continuar dessa forma, e a gente precisa fazer algo. Nessa série de mensagens nós vamos ver algumas áreas aonde a gente precisa de um reset. Algumas coisas que nós precisamos fazer para que precisamos fazer o reset para que funcione ou volte a funcionar. E nós não precisamos, às vezes, de uma troca de aparelho. Vai entendendo aí a analogia? O que a gente precisa é entender de que precisamos de um recomeço. E então, o primeiro ponto dessa mensagem, dessa série, que é para ter 4 mensagens, essa série. Eu queria falar sobre uma limpeza geral, uma análise geral. E o texto que eu gostaria de ler com você está em Filipenses, no capítulo
3, versículos 13 e 14. E eu tenho aqui uma versão clássica para ler com você. E eu já pedi para que o pessoal da mídia prepare uma versão da linguagem de hoje, uma versão de fácil entendimento, para que nós possamos comparar essas duas versões e então a gente chegue aqui num denominador comum. Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queria pedir que colocassem o texto numa versão da NBV, Nova Bíblia Viva. Olha só o que diz o texto. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto eu deveria ser. Porém, eu estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Eu esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio, o qual Deus está me chamando ao céu em Cristo Jesus. Ficou mais fácil de entender agora? Interessante ler essas duas versões, né? O fato é de que, independente de qual das versões nós estamos lendo, entendemos de que Paulo tem algo e de que ele não julga que tenha alcançado. Se você ler os versículos anteriores, ele vai estar falando de perfeição, de que ele está em busca da perfeição e de que ele não chegou lá ainda, e ele tem ciência disso. Mas ele faz uma coisa: ele esquece ou procura esquecer, e a gente vai falar um pouquinho disso, das coisas que ficaram para trás, e ele avança para aquelas que estão diante dele. E quando a gente traz isso para o contexto dessa série de mensagens, eu consigo entender de que, assim como num computador, às vezes no nosso trabalho a gente está usando constantemente, nós entendemos de que precisamos reiniciar o sistema, precisamos dar um reset, porque às vezes esses dispositivos ficam sobrecarregados. Entenda essa palavra, sobrecarregado. Nós acumulamos muitos arquivos, nós colocamos ali muitos dados, baixamos muitos programas ao longo do tempo que vai passando, e começa a travar esse sistema operacional. E quando nós falamos desse jeito assim, nós conseguimos entender de que na nossa vida é a mesma coisa. Nós vamos passando na vida e vamos nos sobrecarregando de muitos arquivos, de muitas memórias, de muitos novos programas. Vamos inserindo dentro do nosso cotidiano novos programas. E você já percebeu de que às vezes nós não temos mais espaço para novos programas? A igreja promove algumas coisas que você diz assim: eu não tenho como, eu não tenho mais espaço, eu não consigo vir ao culto porque eu não tenho espaço, eu não posso, porque eu já tenho outra coisa. Nós somos carregados de programas, carregados de arquivos, carregados de tanta coisa que faz com que a gente esteja tão sobrecarregado, que chega um ponto que não vamos para frente, não avançamos. Por que não avançamos? Porque precisamos de uma limpeza geral nesse sistema chamado vida. Precisamos que alguma coisa aconteça. Assim como num computador, eu não sei se alguém aqui já teve que fazer uma limpeza, mas a gente acumula alguns arquivos chamados temp, os temporários. Mas se você nunca limpa esse negócio, daqui a pouco está tomando conta, seja do teu celular, dos teus aparelhos. São arquivos que deveriam ser temporários, mas quando a gente vai fazer uma limpeza, porque está tudo travando, a gente percebe de que eles não ficaram como temporários apenas, eles permaneceram.
e permanecendo, eles estão dificultando o nosso momento atual e presente. Eu entendo que tem coisas que deveriam ser temporárias na nossa vida, mas esses arquivos temp continuam aí e continuam dificultando. Eles naquele momento talvez foram importantes para alguma coisa que aconteceu na sua vida, mas agora eles só estão ali te perturbando, ocupando espaço, consumindo os recursos, deixando o sistema lento, deixando o teu sistema lento, ineficiente e propenso a erros. Nós vivemos em dias em que as pessoas estão sobrecarregadas. É muito arquivo, é muita coisa. E o que acontece quando eu estou sobrecarregado? Facilmente eu vou operar da maneira errada. Facilmente eu vou cometer erros. E eu cometo erros com quem está mais próximo de mim. E as pessoas dizem: me desculpa, eu estava tão estressado, eu estava tão cheio, eu estava com a minha cabeça tão que eu até falei errado com você. Qualquer um talvez aqui já ouviu isso. O que é isso? É a necessidade de uma limpeza, é a necessidade de um reset, é a necessidade de a gente parar e entender de que a coisa não está legal. Porque quando você compra um aparelho novo, quando o aparelho está novo, tudo é tranquilo, tudo é rápido, tudo é maravilhoso, tudo é pleno. Você já conseguiu pegar, não sei, às vezes no trabalho acontecia isso. Nós tínhamos dificuldade de trabalhar porque o sistema estava obsoleto já e os novos programas demandavam de que tivesse um sistema operacional melhor, mais memória, enfim, uma placa de vídeo melhor. E aí quando vinha o TI e trocava, e a gente pegava um novo computador, abria o mesmo programa, e aquele programa que demorava um tempão para abrir, você clicava e tchum, abria. Alguns processos, eu trabalhei com imagens, para renderizar imagens, vídeo. Você clicava e você podia lá fazer café, esperar, terminar, voltava e ela dizia 60%. Uau! Demorava. Só que quando trocava-se e tinha um maquinário novo, você clicava, mal tu virava, já estava pronto. E assim é quando nós estamos, sabe, quando você está legalzão, quando os problemas vêm, mas eles estão lidando com alguém que está limpo, que já passou por uma limpeza geral, que deram um upgrade, que está top. Você resolve de uma outra maneira, de uma outra forma. Então as nossas vidas, elas não são diferentes, porque ao longo da nossa jornada a gente vai acumulando dentro de nós experiências, memórias, e aí também vem junto com elas mágoas, ressentimentos, culpas, medos, hábitos negativos. Isso é o que Paulo diz, as coisas que para trás ficam, que eu deixo, que eu esqueço das coisas. Ele está falando disso, dessas coisas que ao longo da vida vão se instalando dentro de nós. São esses arquivos que nós podemos chamar de arquivos do passado, que consomem tanta da nossa energia espiritual, emocional, que nos perturbam de verdade, que não nos deixam avançar, ter clareza nas nossas decisões. E aí tarefas que eram para ser simples de nós realizarmos, coisas simples de resolvermos, coisas simples de processarmos, não conseguimos. E você olha para você e diz assim: meu Deus, eu sei que eu tenho que fazer, mas não tenho ânimo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas parece que alguma coisa me trava. Eu sei o que é o certo, mas eu não estou conseguindo realizar isso. Seu sistema está precisando reiniciar. E talvez não seja o ato apenas de reiniciar. Talvez você precisa dar uma atenção melhor ao teu sistema. Precisa ver o que está acontecendo ali dentro, porque assim como acontece nessa analogia que eu venho fazendo com você a respeito de um computador, pode ser que você esteja aqui com alguns arquivos corrompidos, que essa é uma das outras frases que mais dói quando um técnico de informática pega o teu computador. Tem alguns arquivos corrompidos aqui que estão impedindo de fazer
uma leitura no seu HD e eu não sei se nós vamos conseguir salvar os teus arquivos. Arquivos corrompidos, coisas que, ou programas que foram colocados ali que trouxeram algo de errado, ou você acessou um lugar que você não deveria e se auto-instalou alguns vírus dentro do teu sistema. Você esteve em lugares que você não deveria estar, você fez conexões que não deveria fazer, você se relacionou com pessoas que não deveria se relacionar, e isso trouxe para você prejuízos, arquivos corrompidos, traumas que estão instalados em você, e que você chega até um ponto da sua vida e não consegue avançar, e você talvez já tenha dado até um reset, algumas vezes, mas precisa tratar com um pouco mais de atenção, porque parece que o problema é mais sério. E eu escolhi essa mensagem nesse primeiro dia, porque nós queremos ir profundo, para que todo o restante dessa série, você consiga realmente ter espaço para instalar o que precisa ser instalado. Eu não sei você, mas já teve situações que a gente precisava gravar uma coisa, sabe, você precisa fazer um vídeo fofo do teu filho, numa situação de escola ou no parque, e você vai gravar, aí diz lá, memória insuficiente, só aconteceu lá em casa, em nenhum lugar mais. Aí você tem que escolher o que você vai tirar, você tem que fazer uma escolha. Ou tem programa instalado demais, aí você vai ver, tem programas, hoje em dia ainda tem um sistema que diz assim, você já não usa há 2 anos esse programa. Você tem apps que estão ali que você não usa, mas que estão instalados, e estão consumindo sua memória. Tem coisa que está ali, que você não usa, mas ela está ativada em segundo plano, consumindo teus dados de internet. Já estou dando uma aula aqui também para você. Tem um monte de gente chegando em casa e olhando para o céu. Gente, quando eu não me liberto das coisas que para trás deveriam ficar, mas quem sabe não ficaram ainda, isso vai consumindo a gente, vai consumindo a nossa energia, vai consumindo a nossa fé. Você não avança. Você chega no culto e quer gravar, mas não consegue gravar, porque está as porcaria gravada ainda aqui, ó. E elas estão consumindo toda a tua memória. Tem coisas que estão aqui que já não deveriam estar aqui, mas que você não esquece, não faz nem questão de esquecer. Tem coisas que foram feitas contra você, e que você mesmo declarou, eu não vou esquecer. E não esquece. E parte da memória está só planejando como é que vai se vingar, e como é que vai ser, e tal. E esse filme que você está elaborando, dirigindo, fazendo roteiro, filmando, na tua cabeça, está levando toda a tua energia, tua memória, e você não consegue reter aquilo que é bom e que está acontecendo agora, para preparar alguma coisa melhor ainda para o teu futuro. E isso está acontecendo neste momento. O teu passado não resolvido pode ser programas desnecessários que estão ali instalados, arquivos que estão corrompidos, traumas que foram deixados em você, e que Paulo já dizia assim, cara, eu não cheguei ainda na perfeição, eu também não cheguei na perfeição, tenho que lidar com coisas do meu passado, assim como você. E Paulo, mais do que nós, vai chegar um momento que ele diz assim, que olha, eu tenho coisas que eu não quero fazer de errado, mas eu acabo fazendo, e o bem que eu quero eu não faço, e eu já orei porque tem um espinho na carne, o negócio não é fácil para mim, mas daí o Senhor disse, olha, minha graça te basta. Esse mesmo cara que falou tudo isso, é o cara que vai dizer assim, olha, não cheguei na perfeição, mas uma coisa eu faço. Ele entendeu que não dá para resolver tudo, ele entendeu que o passado já aconteceu, e não tem como você deletar. Diferente do que a gente faz com um computador, com um celular, em que você pode escolher deletar de verdade algumas coisas. Na nossa vida tem coisas que a gente nunca vai conseguir deletar, as nossas memórias. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, entendo a forma da linguagem dele, não está dizendo que Deus deletou da mente dele. Olha, Deus me fez esquecer completamente, não. Eu escolho esquecer.
Eu escolho que isso não determine nada sobre a minha vida. Mas é óbvio para qualquer um de nós, que a menos que você bateu a cabeça e perdeu sua memória, você sempre vai lembrar do que te fizeram de mal. Você sempre vai lembrar de uma coisa muito ruim que aconteceu na sua vida. A questão é, ela está gravada, mas ela não precisa ser acessada. E o que consome a nossa energia, a nossa graça, a nossa força, o nosso ânimo, é quando nós estamos constantemente ligados a isso. Constantemente ligados. Parte da nossa memória está em alimentar aquilo constantemente dentro de nós. Então, o passado, nesse caso, ele envolve padrões de pensamentos negativos que a gente já adquiriu, hábitos autodestrutivos que a gente veio desenvolvendo na vida, crenças limitantes, sabe? Pessoas te fizeram entender que você não podia, que nunca daria certo, hábitos ruins que a gente foi acumulando. E o próprio Paulo, que escreveu aquilo tão bonito em Filipenses, no domingo eu preguei sobre ele, inclusive sobre Atos capítulo 9, que eu quero citar aqui. Saulo, ele é um exemplo vivo disso, porque ele estava operando com o sistema corrompido. Se você olhar para o texto de Atos 9, ele era um religioso, zeloso, lutava pela verdade, segundo aquilo que ele entendia. Ele acreditava fazer as coisas certas, perseguindo os cristãos. Então a gente vê que o passado dele, a sua formação, o seu entendimento, eram programas que estavam instalados nele, a tradição religiosa instalada nele, que fazia com que ele fizesse as coisas da forma como ele fazia. Só que esse era um sistema corrompido em relação aos propósitos que Deus tinha para ele. E ele precisou de um reset. Quando ele cai daquele cavalo e fica cego, era Deus dando um reset na vida dele, porque de outra forma ele não conseguia acordar. E então, quando reinicia esse sistema, ele entende de que ele estava agindo de maneira errada, cegamente. Há muitas coisas que nós fazemos cegamente. Por quê? Porque estamos com o sistema corrompido. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão corrompidos dentro de nós, que tudo que a gente vê é ruim. Você já esteve perto de uma pessoa que tudo que ela vê é ruim? Não tem nada bom. Nada. Quem tem muito acesso à internet, comentários de internet, você sabe que tem um termo chamado hater, que é o cara que odeia. Numa tradução livre, bem para nós, é o odiador. Odeia. Você vê alguém vindo e salvando um bebê, e uma coisa linda, maravilhosa, fica todo emocionado, e você vai para os comentários, e ele vai conseguir ver uma coisa ruim daquilo. A pessoa vai conseguir destruir aquela imagem bonita, porque ele tem ódio de tudo. Ódio de tudo. Alguém chega e diz assim: cara, que dia bonito. É um calor do inferno que está louco. Você só pode ver uma trovoada para arrebentar com tudo, porque olha, quando dá um dia bonito assim, geralmente vem trovoada e com aquele vento miserável, que a última vez mesmo destelhou todas as casas. E tu já, meu Deus, era bonito o dia, agora estou com medo. Ele tem ódio de tudo. O sistema está corrompido. O culto é uma bênção. Meu Deus, que culto abençoado que foi. Mas tu viu quem estava lá? Meu Deus do céu, tem qualquer tipo de gente na igreja agora. Mas é para isso que a igreja existe. Se o nosso Senhor esteve com ladrões, com prostitutas, com os comilões e beberrões, se deu chance a todos, por que a igreja tem que ser exclusivista? Mas, se o sistema está corrompido, nós não conseguimos olhar com os olhos de Cristo. E nós precisamos passar por um processo. E esse processo é lidar com uma limpeza geral. E como eu já falei, não significa apagar a memória. Não dá para simplesmente deletar o que a gente viveu. Porque até em partes o passado faz parte de quem?
Nós somos. Mas a gente precisa aprender a remover aquilo que é negativo, aquilo que não dá mais para conviver, aquilo que está impedindo as pessoas de conviver conosco. E para isso acontecer, a gente precisa fazer um processo, detectar. O primeiro desse processo é a conscientização, que é identificar de que a gente precisa dar uma olhada nesse sistema que está devagar demais. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá mais para continuar a vida assim. Sabe quando você está trabalhando, você faz um processo, tem que esperar. Aí depois você faz mais um processo, tem que esperar. Você vai mandar uma mensagem, você clica em enviar e demora, daí vai. Você vai tirar uma foto e fica processando, e às vezes você não consegue capturar aquele momento. Assim também é na nossa vida. As coisas não estão funcionando. A gente não consegue mais se entender. A gente não consegue mais capturar os momentos bonitos da vida, porque a gente só está pagando conta. Porque a gente só trabalha, porque se a gente não está trabalhando, a gente só briga. E se a gente vai na igreja, é só aqueles momentinhos que a gente está quieto, que é de paz. Porque quando a gente volta para o carro, só dá treta. Eu preciso, a conscientização, tem um arquivo corrompido aqui, só pode, tem alguma coisa que está errada, eu preciso fazer um processo aqui, e às vezes esse processo não é feito sozinho, a gente precisa de ajuda. Eu contei isso aqui alguns anos atrás, de que eu tinha um computador que ele não estava funcionando direito, demorava, aquecia, fazia um barulhão, parecia uma turbina, estava tudo errado, não estava funcionando, e daí eu chamei um técnico, um amigo, e ele levou, e ele mandou as fotos. Quando ele abriu aquela bênção, gente, parecia que eu limpava a casa e jogava poeira dentro, cara, de tanta sujeira que tinha naquele abençoado, aquele computador. Parecia que ele capturava assim o negócio. Ele disse assim: amigão, não dá para trabalhar assim, superaquece, porque isso daqui dá para raspar aqui o negócio, sujo. E aí não era só um problema interno, de malware que tinha entrado, ou se instalado, ou vírus, ou qualquer outra coisa, precisava de uma limpeza, e às vezes a gente precisa começar o processo por essa limpeza. A gente precisa olhar com carinho de que algumas coisas estão afetando os nossos relacionamentos. Precisa limpar. Precisa dar uma atenção. A gente precisa se limpar de algumas coisas que são sujeiras que não deveriam estar onde elas estão. Deveriam estar do lado de fora, mas estão do lado de dentro. E quanto mais sujeira, mais fácil de você, sabe, ir se perdendo. A Bíblia diz que aquela mulher que perdeu uma dracma, a primeira coisa que ela fez, depois que acendeu a luz, ela pegou uma vassoura e começou a limpar a sua casa. Porque na sujeira você não encontra, mas quando você limpa, você encontra. E é por isso que quando se faz aquele faxinão, que a gente bota tudo para fora, ou tudo para cima, enfim, você acha coisa que estava perdida. Precisa acontecer um processo, e a primeira é conscientizar de que, cara, eu preciso até de ajuda, porque eu não entendia daquilo. E tem coisa que você não vai saber, e você precisa de ajuda. Talvez um dos primeiros pontos é admitir que a gente precisa de ajuda, porque na maior parte das vezes a gente não quer ou incomodar, ou que os outros saibam de que a gente precisa de ajuda, ou que as pessoas conheçam os nossos problemas. E está tudo certo, porque tem gente que não precisa realmente saber dos teus problemas. Mas sabe qual é a grande indignação que dá? É porque geralmente quem não precisava saber dos problemas da pessoa é que fica sabendo, e quem poderia ajudar não fica. É quando chega para o pastor ou para o líder o problema por terceiros. A pessoa vem contar assim: olha, eu vou falar porque a pessoa vai precisando de ajuda, mas ela não vai falar, mas ela contou para mim, eu vou contar para ti. E daí tu chega lá, o incêndio já pegou, tá acabando com tudo, mas quando era um pequeno foco, você não ficou sabendo. Se você precisa de ajuda, procure ajuda em nome de Jesus. Sabe, é o momento, é agora. Não deixa a coisa acumular. Nós precisamos ter a consciência de que é necessário
parar. O segundo passo é aquele processo. Você já viu falar de antivírus? Que procura onde é que está o mal? Cara, Jesus é isso. Quando Ele entra na nossa vida, Ele vai detectando aquilo que precisa sair. Por isso que as pessoas precisam de Jesus. Sai aí as pessoas dizendo que não precisam de igreja. Ah, não precisa de igreja. Sabe, eu já tenho Jesus. Geralmente quem diz que não precisa de igreja porque fala com Jesus, porque fala diretamente, geralmente é o que tem a vida mais quebrada e faz tudo errado. Mas por que não gosta da igreja? Porque na igreja tem palavra, na igreja tem luz. E quando a gente se aproxima da luz, nós conseguimos ver as nossas sujeiras. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu não vou no médico, porque chegar lá eu vou descobrir um monte de coisa que eu não quero saber. Se eu chegar lá, eu vou descobrir que eu estou doente, que eu tenho que tratar um negócio, então é melhor não saber. Ou seja, se eu não tenho laudo, eu não tenho nada. Assim é espiritualmente também. Você precisa entrar no processo. E quando você entra nesse processo, você vai entender que precisa lidar com algumas mágoas, precisa lidar com algumas culpas, com alguns ressentimentos. Isso pode envolver perdão, o processo de perdão, o perdão para ti mesmo e o perdão para os outros. Esse processo precisa acontecer, que você não consegue fazer ele se Cristo não estiver em você. Ele neutraliza toda a toxicidade, Ele neutraliza tudo aquilo que está de errado, aquilo que está te fazendo mal, que não deixa você avançar. Uma outra coisa, vai ser necessário desinstalar algumas coisas de você. E aqui é que pega. Tem coisa que você precisa tirar. Tem coisas que não dá mais para continuar. Tem programa demais e está impedindo você de viver um novo programa. Não consigo vir na igreja porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, não consigo fazer parte do ministério, porque isso, porque aquilo, e nós estamos cheios de programas que só nos fazem mal, e tem coisa que precisa sair. Tem amigos que são programas. Você já viu que tem amigo que só te bota em roubada? Pensa bem, você chama de amigo, mas de verdade ele não é teu amigo, porque se fosse teu amigo ou tua amiga, não te botava em tanta fria quanto coloca. Então você é amigo, porque você ama, porque você... Só que a pessoa não é. Ele é um programa instalado na tua vida que está te atrasando. Você deve orar, você deve interceder para que um dia se salve. Mas enquanto ele estiver instalado na tua vida, está fazendo o teu sistema parar. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existem coisas que precisam ser desinstaladas, que você precisa tirar, não dá para continuar, enquanto tem outras coisas que você precisa instalar. Você precisa instalar o estudo da palavra, você precisa instalar a oração na sua vida, você precisa instalar o perdão na sua vida, você precisa instalar algumas coisas que não tem mais espaço, e Deus não consegue acessar porque está cheio. Precisa limpar o sistema, precisa tirar algumas coisas. E esse texto de Filipenses, ele nos incentiva a isso. Eu estou deixando para trás as coisas, sabe, eu vou esquecendo-me das coisas que ficam para trás, que não estão somando na minha vida. Sabe, eu ainda não estou lá, mas eu estou lutando para chegar lá. Eu estou construindo um futuro novo. Eu quero dar esse reset na minha vida. E quando essa limpeza é feita, e quando nós conseguimos desinstalar muita coisa, para instalar novas coisas na nossa vida, dar uma limpada no sistema, dar uma limpada também na parte de fora. E gente, vou dizer mais uma, tá? E essa aqui vai pegar. Às vezes está tão ruim dentro, porque fora está muito ruim. E é visível já. Tem gente que você olha e tu percebe que está ruim, porque a pessoa está por fora ruim. Ela não tem mais ânimo de se arrumar, ela não tem mais ânimo até de se higienizar. E tu percebe que tá muito ruim. Tem gente que casa e esquece de que um dia já foi um príncipe encantado, que foi uma princesa. Levanta rotando já.
Sabe? Estou falando coisa leve aqui, porque acontece coisa mais pesada ainda. Que a pessoa diz: meu Deus, eu casei com o cavalo, não com o cavaleiro. Que é só coice naquela casa. É o cara que resgatou a Fiona, mas acordou com a ogra. A coisa está tão ruim que por fora está precisando, sabe? Já está demonstrando que está ruim o negócio. Precisa dar um reset na vida. E sabe o que é interessante? Quando você instala um novo programa, ou quando você faz uma limpeza, vai vir uma informação para você assim: você precisa reiniciar o sistema. Pô, mas eu dei aquela limpada, eu já deletei arquivos, eu já tirei um programa, eu já fiz isso, mas o computador vai pedir para ti: precisa reiniciar. Precisa reiniciar. Você já percebeu que você veio no culto e parece que você tirou algumas coisas, ou parece que você instalou algumas coisas? Ah, glória a Deus, aleluia, que palavra abençoada, tal. Você foi para casa, mas não reiniciou o sistema. Mas não reiniciou. Você acordou no outro dia e estava a mesma bagunça. Ainda está difícil de processar as coisas. Ainda está difícil de perdoar. Ainda está difícil de encarar. Ainda está difícil de orar. Ainda está difícil de fazer as coisas, porque não reiniciou. E o que é reiniciar? É aquele momento em que você aperta o botão. Aquele momento que você para tudo. Você já percebeu que eu briguei com a minha esposa, eu estou aqui no culto, então obrigado aqui. Aí a palavra veio, falou sobre perdão e tal, né, gente? Devagarinho a mão vai encostando no dedinho, né? Desculpem. Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada. A gente continua a vida. Cara, reiniciar é que se você não olhou para a pessoa ali no momento, no carro, não pode passar do carro, de olhar no olho e dizer assim: eu errei contigo. Não, amor, está tudo certo, a palavra veio, não, mas eu preciso dizer: eu errei. Aquilo que eu falei não se fala para ninguém, muito menos para uma mulher como você, muito menos para um homem como você, que faz tudo pela nossa família. Não tinha o direito de falar do jeito que eu falei contigo. E eu quero dizer isso. Este é o momento que o dedão está indo no reset. Porque tem um monte de gente carregando um monte de ofensas aqui, que o arquivo ali, você foi lá, deletado. Só que a raiz dele está toda instalada ainda nos arquivos temp. O temporário está lá ainda. Não é temporário, é eterno. Ela lembra que você falou da mãe dela, que você esqueceu o aniversário de casamento. Tá tudo ali. Meu amigo, você precisa apertar o botão. Você precisa desinstalar esse negócio. Você precisa olhar no olho. Você precisa falar as palavras mágicas. Você precisa consertar o negócio. Não adianta dizer assim: não, a gente voltou a falar e tá tudo certo. Não deu certo. Não resetou o negócio. Deletou por cima só, mas o negócio está ali instalado ainda. E é por isso que a gente não consegue fazer o que Paulo consegue fazer. Eu deixo as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Você não consegue avançar. Está todo mundo com o sistema zerado, novinho, indo para frente. Tem gente chegando, trabalhando na igreja, feliz da vida, ganhando vidas para o Senhor, trazendo para a igreja, vivendo o novo de Deus. E você está ali cheio de craca, igual o meu computador estava, e não conseguindo avançar. Mas o Senhor quer passar um ar em você do Espírito Santo, quer limpar por fora e quer limpar por dentro. Coloque-se de pé em nome de Jesus comigo, aleluia.